Olá, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Semana movimentada no Senado, hein? Foi sim, Eni. O esforço concentrado dos senadores resultou em muitos projetos aprovados. Isso mesmo, Thiago, e nós acompanhamos tudo de perto. Vamos ver no programa de hoje. Mais de 40 projetos aprovados em 2 dias de esforço concentrado. O projeto de orçamento geral da União para 2019 já está no Congresso. Indefinição eleitoral e crise no exterior fazem o dólar subir mais de 25% este ano. O Senado Notícias Revista começa agora. Em 2 dias de esforço concentrado, mais de 40 projetos foram aprovados no plenário e nas comissões do Senado. São projetos na área de economia, desburocratização e defesa de pessoas vulneráveis. As próximas votações estão marcadas para depois do primeiro turno das eleições de outubro. A greve dos caminhoneiros, em maio, levou o governo a editar a medida provisória que concede subsídio de 30 centavos por litro de óleo diesel até o dia 31 de dezembro, ao custo de 9 bilhões e 500 milhões de reais aos cofres públicos. A MP 838 de 2018 foi aprovada pela Câmara e, conforme acordo de líderes, deveria haver um intervalo de 2 sessões até a votação no Senado. Eu vou quebrar o interstício da medida provisória, abrindo uma exceção pela presidência para que não tenhamos uma nova motivação para a greve de caminhoneiros no Brasil. Os senadores analisaram também projeto que estabelece ajuda de custo ao usuário do SUS, que precisa de tratamento em outra cidade. O benefício vale para deslocamentos acima de 50 quilômetros e cobre gastos com transporte, alimentação e hospedagem. O tratamento fora do domicílio é um direito de milhões de cidadãos brasileiros que não têm todos os serviços médicos para atendimento. Uma emenda de redação esclarece: a União vai bancar o benefício. O projeto foi aprovado e agora vai para a análise da Câmara dos Deputados. Também foi aprovado o programa Bicicleta Brasil, para incentivar o uso desse meio de transporte e, assim, melhorar a mobilidade urbana para ciclistas. Agora estaríamos dando às prefeituras um recurso proveniente de multas para que eles possam investir em ciclovias, possam investir em sinalização. A dispensa de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias também foi aprovada pelo Senado. Com o projeto, os órgãos públicos não vão ser mais obrigados a solicitar os procedimentos e o próprio servidor público poderá reconhecer a assinatura e autenticar os documentos. Simplificação e desburocratização, algo que não tem nenhum custo fiscal. Pelo contrário, uma diminuição de custos para o cidadão. O plenário aprovou ainda o aumento da licença paternidade dos militares de 5 para 20 dias, inclusive nos casos de adoção. O primeiro projeto aprovado pelo plenário na terça-feira determina que mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica, tenham prioridade nos exames de corpo de delito. Tem preferência no exame de lesão corporal, que é isso que é o exame de corpo de delitos, as pessoas mais fragilizadas. O projeto segue para a sanção presidencial. Estamos ainda agilizando a apuração desses eventuais crimes. Outra proposta aprovada pelos senadores foi a que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas de ensino infantil e básico, além de estabelecimentos de recreação infantil e creches. A matéria, conhecida como Lei Lucas, vai para a promulgação. No Brasil, cerca de 4.500 crianças de 0 a 14 anos, senhor presidente, morrem por ano, vítimas de vários tipos de acidentes. O presidente Eunício Oliveira lembrou que os senadores vão retomar as atividades após o primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro. Nós vamos trabalhar normalmente, votamos mais de 47 itens nesses 2 dias de esforço concentrado. Então, sai daqui muito feliz e com a consciência do dever cumprido. O Brasil tenta sair da crise econômica, mas a recuperação vem lenta, prejudicada por fatores como a greve dos caminhoneiros. Pois é, Eni, no segundo trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto foi de apenas 0,2%. Os
Os dados apurados pelo IBGE mostram que a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em abril, maio e junho foi de 1,693 bilhões, valor 1% maior em relação ao mesmo período do ano passado, mas só 0,1% mais do que no primeiro trimestre. A greve dos caminhoneiros, que praticamente parou o país durante 11 dias, teve um impacto grande na indústria, que caiu 0,6%. Indicadores de maior frequência que são divulgados mensalmente, como a produção industrial, as vendas no varejo, os serviços, indicadores de serviços, mostraram que principalmente em maio houve um efeito significativo, né, sobre a atividade econômica, por conta das paralisações dos transportes. Então, para o PIB isso já era esperado. Os investimentos em máquinas e equipamentos caíram 1,8%, sinalizando que a desaceleração deve se acentuar. E a construção civil também teve uma queda de 0,8%. O consumo das famílias ficou praticamente igual, com crescimento de 0,1% no período. O setor agropecuário também ficou estável e a área de serviços teve um leve crescimento de 0,3%. No fundo, como reflexo do baixo crescimento, a gente vê o mercado de trabalho ainda muito ruim, né? Taxa de desemprego muito elevada, avanços no setor informal da economia, né? Então isso tem uma série de consequências aí ruins. No início do ano, os economistas da Instituição Fiscal Independente, IFE, trabalhavam com uma expectativa de crescimento de 2,7% em 2018. A meta foi revista para 1,6%, mesma projeção já feita pelo governo. Para a IFE, o crescimento discreto do PIB revela uma tendência de recuperação lenta da economia. A produção acumulada em 4 trimestres, nesse segundo TRI, é de 1,4%. Então é um crescimento muito moderado. No começo do ano, os agentes econômicos trabalhavam com números mais próximos de 3%. Hoje já existem instituições que projetam o PIB ao redor de 1%. Já está no Congresso Nacional o projeto de Orçamento Geral da União de 2019. Entre os destaques estão a previsão de salário mínimo de R$ 1.006, o reajuste para o Judiciário e a falta de verba para o Bolsa Família. Segundo o orçamento de 2019, o salário mínimo terá um aumento de R$ 52, passando para R$ 1.006. O projeto prevê um crescimento do PIB de 2,5%, inflação de 4,25% e taxa básica de juros de 7,17%. Em relação a este ano, o déficit fiscal será de R$ 139 bilhões, uma redução de 20 bilhões. A equipe econômica classificou a proposta de realista e explicou que caberá ao Congresso Nacional aprovar um crédito suplementar para as despesas com o Bolsa Família a partir de junho do ano que vem. Segundo o ministro, o governo federal precisa de R$ 258 bilhões para fazer frente a essa e a outras despesas. Com relação à regra de ouro aqui, só para deixar claro que nós não podemos nos endividar para fazer despesas correntes, essa é a lógica da regra de ouro. O que tem de novidade para vocês é que a gente estimou a insuficiência da regra de ouro para 2019 em 258,2 bilhões. Então esse é o volume que eu vou ter que fazer de emissão de títulos para cumprir a regra de ouro. O Ministério do Planejamento enviou uma medida provisória para adiar para 2020 o reajuste de até 6,65% de 23 carreiras do funcionalismo público. Segundo Esteves Colnago, a economia será de 4,7 bilhões a serem usados pelo próximo governo em investimentos, por exemplo. 4,7 bilhões, como eu falei, essa MP ela é necessária para postergar por 12 meses o reajuste. Então, há uma lei vigente que dá o reajuste, então preciso de uma outra lei para postergar. Questionado sobre o reajuste de 16,38% para o Judiciário, com um efeito cascata de R$ 1 bilhão e 400 milhões, o ministro da Fazenda afirmou que não cabe ao Executivo vetá-lo. Nós não temos competência legal para fazer isso. Então, você não pode nos cobrar de algo que nós não temos competência. O país tem uma Constituição,
tem leis, tem regras, tem independência entre os poderes. Ao comentar o primeiro ano de vigência do teto de gastos, o ministro da Fazenda defendeu o controle do aumento das despesas públicas. Segundo ele, as áreas de saúde e educação receberam repasses acima do previsto. Eu acho fundamental a manutenção do teto de gastos. O teto foi um enorme avanço. O teto vai permitir que a gente tenha uma redução gradual da despesa pública. O teto impõe uma disciplina já na elaboração do orçamento, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um orçamento absolutamente realista. Um orçamento realista não impõe a necessidade de contingenciamentos de 60, 70 bilhões, como a gente tinha no passado. Fazer um orçamento realista implica uma análise mais criteriosa da alocação do recurso e a gente vai caminhando na direção de uma maior eficiência e produtividade do gasto. Na elaboração do orçamento de 2019, a equipe econômica não aumentou despesas nem impostos, ao que chamou de estimativa conservadora. O argumento é que caberá ao próximo presidente da República negociar diretamente com o Congresso Nacional uma proposta que vai atender às prioridades do novo governo. Exatamente por isso, o projeto só deverá ser discutido e votado pela Comissão Mista de Orçamento depois das eleições. Mas na quarta-feira, o governo voltou atrás em relação às verbas para a Bolsa Família. A decisão agora é manter os 30 bilhões de reais necessários à manutenção do programa durante todo o ano de 2019. O presidente Temer pediu ao Ministério do Planejamento que fizesse a recomposição, que deve ser feita por meio de um remanejamento de recursos. O Bolsa Família atende 13 milhões e 900 mil famílias de baixa renda. Aqui na TV Senado, todo final de semana tem um espaço reservado para os temas ligados ao meio ambiente. É o programa Eco Senado, que na edição de setembro trata da regulamentação de agrotóxicos, do aquecimento global e de iniciativas de educação para sustentabilidade, entre outros assuntos. Veja agora na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. Tem muita gente aqui no Congresso querendo flexibilizar a regulamentação dos agrotóxicos em nosso país, apesar de ostentarmos o título de campeões mundiais no uso indiscriminado desses produtos. Esse é um dos temas da edição de setembro do Eco Senado. O tema é polêmico. De um lado, os produtores rurais, que reclamam da burocracia para que novos produtos de controle de pragas entrem no mercado. Hoje, o processo de análise e registro de novas substâncias pode demorar de 3 a 8 anos. De outro lado, ambientalistas e entidades médicas que se preocupam com o aumento no uso de produtos químicos na agricultura. O Brasil está indo totalmente na contramão da maioria dos países, né? Ninguém está falando de parar de usar agrotóxico da noite para o dia, mas de ter políticas de redução do uso dessa substância. O Brasil está cumprindo as metas de redução dos gases do efeito estufa assumidas no Acordo de Paris, de acordo com uma audiência pública que aconteceu no mês passado na Comissão de Mudanças Climáticas. Não. A gente está indo num cenário mais otimista do aumento médio de 2,7 graus na temperatura média da Terra. Isso são níveis super catastróficos do ponto de vista de impacto das mudanças climáticas em todos os setores. Tá? E atualmente a gente já está no 4º ano de pico de temperatura, né, que a gente já está chegando a um aumento de 1,2 graus Celsius na temperatura da Terra. Tá? Sendo que o objetivo do Acordo de Paris primeiro é o quê? 1,5. E você vai conhecer também o trabalho do Instituto Gaia, que promove ações de educação para a sustentabilidade. A nossa sociedade hoje está vivendo com uma economia que é a economia da escassez. Nós pregamos, estimulamos a economia da abundância e também uma postura de vida em que você se torna uma pessoa autônoma, uma pessoa capaz de conduzir a sua vida da maneira que você acha mais adequada, para buscar a felicidade. O programa Eco Senado vai ao ar aos sábados e domingos, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. Tchau! Tiago, essa semana de esforço concentrado foi bastante produtiva, hein? Foi sim, Eni, e a Agência Senado acompanhou tudo o que aconteceu no plenário e nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias.
Na segunda-feira, a Agência Senado divulgou a audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais sobre mudanças nos planos de saúde individuais e familiares, que seria realizada na terça-feira. A audiência aconteceu depois que a Agência Nacional de Saúde Suplementar revogou a resolução normativa que estabelecia novas regras para a prática de coparticipação e franquia em planos de saúde. Em nota divulgada no dia 30 de julho, a agência manifestou o desejo de continuar o diálogo com a sociedade por meio de audiência pública. Já na terça-feira, vamos ver o que ocorreu. Um dos destaques na página da Agência Senado, nós mostramos na reportagem no início do programa. Foi para o projeto aprovado em plenário que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores de escolas e creches. Espaços de recreação infantil também deverão seguir a norma. A matéria, conhecida como Lei Lucas, tramitava com pedido de urgência e segue agora para a sanção presidencial. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, como dissemos no início do programa, que o Senado aprovou mais de 40 projetos no esforço concentrado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou o empenho dos senadores que estiveram presentes mesmo nesse período de campanhas eleitorais. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação em plenário da medida provisória que concede subvenção para a venda e a importação do óleo diesel de uso rodoviário. A MP, que segue para a sanção, foi uma das promessas do governo em troca do fim da greve dos caminhoneiros em maio. Preocupados com a alta do dólar e seus reflexos no bolso de cada um, turistas, pequenos e médios investidores tentam antecipar o que pode acontecer com o câmbio. Pois é, Tiago, só neste ano a moeda americana já subiu mais de 25% em relação ao real. Quando a moeda americana se valoriza, é bom para quem exporta, como, por exemplo, o setor do agronegócio. Mas para quem importa máquinas e equipamentos, a subida do dólar significa ter que desembolsar mais reais para honrar os pagamentos. Do preço da gasolina às passagens aéreas, os efeitos desse sobe e desce repercutem em quase tudo, até no preço do nosso pãozinho, já que a farinha de trigo vem de fora do país. Ou seja, em seus mais diversos setores, a economia brasileira é bastante suscetível às variações do dólar, sobretudo num clima de instabilidade. Se reflete imediatamente. O dólar é publicado com uma alta, o mercado todo sente. Mesmo quem viaja para países onde a moeda é o euro, a libra, o iene, a coroa ou outra qualquer, deve tomar cuidado. Porque nas compras com cartão de crédito, o câmbio é sempre calculado pelo valor do dólar em relação ao real. Por isso, é preciso ficar de olho na alta da moeda americana, para na volta da viagem não ser surpreendido com uma conta muito maior. Dona de uma agência de viagens há mais de 20 anos, Gerlane sabe que é preciso estar atenta às variações do câmbio. Quem está com a viagem para a próxima semana vai correr na casa de câmbio e vai pagar um dólar alto. Então, assim, eu sugiro que leia artigos de economistas que eles estão passando boas orientações. O que vale mais a pena usar o cartão de crédito ou comprar moeda. Os analistas lembram que já passamos por um cenário bem mais assustador. Na sucessão de 2002, a cotação nominal do dólar bateu em R$ 4,00, valor que, corrigido pela inflação, corresponderia hoje a R$ 8,00. Só que agora temos uma economia mais protegida, inflação baixa e reservas cambiais acima dos 350 bilhões de dólares. Este ano, o dólar acumula ganhos de mais de 25% frente ao real. Só no mês de agosto, a cotação subiu 10,3%. Para o professor Jorge Nogueira, as mudanças na política econômica nos Estados Unidos e principalmente o quadro indefinido sobre quem será o próximo presidente explicam a volatilidade do dólar. Ao pequeno investidor, ele recomenda cautela. A minha sugestão é não saia correndo para o dólar, não saia correndo para nada. Se tem como diversificar, diversifique. Compre dólar, compre ações, coloque lá em alguns títulos públicos, porque nos próximos meses, graças a Deus são poucos meses, nós vamos ter flutuações em praticamente tudo. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.